Graças a Deus, estamos chegando com mais um áudio, seja um sucesso, meditando sempre na palavra do Senhor para o nosso enlevo espiritual. Eu gostaria que você prestasse atenção nesta palavra, porque falou muito comigo e vai falar com você também. Eu tenho certeza que Deus tem uma grande vitória para mim e para você. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo de número 43 ao 45. Jesus disse assim: Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. A palavra que eu quero falar hoje é sobre servir a Cristo. Quem quer servir a Jesus, ele precisa ser servo também. Por onde um servo de Deus passa, o rastro fica. Se você serve a Deus, você vai se parecer com Deus. Se você serve Jesus Cristo, por onde você passar, você vai se parecer com Jesus Cristo. As suas atitudes serão as mesmas atitudes do seu mestre de Jesus Cristo. Então, no livro de Marcos 10, 43 ao 45. No reino de Deus é diferente. Quem quiser ser grande, terá que ser servo. Quem quer crescer, ele tem que se humilhar. Perante Deus, a forma que ele deixou para que nós pudéssemos crescer é se humilhando na presença dele. Se você quiser ser discípulo de Jesus, vai ter que ser servo, vai ter que servir. Não existe outro meio de você ser servo de Deus. Se você não servir a Deus, se você quer ser discípulo de Cristo, tem que ser servo em primeiro lugar. Jesus disse que aquele que desejar ser o primeiro, terá que ser o servo de todos. Então a gente precisa estar sempre com isso na nossa mente, no nosso coração, que nós nascemos para servir. E nós estamos aqui para servir a Deus. E isso é importante. É interessante a forma que Deus nos deu para que a gente pudesse desenvolver aqui na terra. É sendo servo. Jesus disse que aquele que desejar ser o primeiro terá que ser servo de todos. O interessante é que Jesus não só fala, mas ele dá um exemplo. Ele mesmo disse: Eu vim para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Então Jesus, ele sempre se mostrou servo. Ele sempre deixou o exemplo para mim e para você. Nós precisamos servir. Jesus, ele deu a sua vida por amor a nós. Quem é que ousaria dar a sua vida por alguém? Pode ser que por uma pessoa boa, você até tenha coragem de dar a sua vida por alguém que seja bom. Mas Jesus deu a vida dele para o pior ser humano que existir na face dessa terra. A vida dele foi dada por todos, por amor de todos. Então, não importa quem seja a pessoa, mas se crer em Jesus Cristo, entregar sua vida para ele, o seu passado já não importa mais, já não interessa. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir do momento em que o homem, a mulher, o jovem e a criança têm um encontro com Jesus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o Filho do Homem dá esse exemplo para nós. Eu vim para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, eu quero que você saiba e compreenda que Jesus deu a vida dele por amor de nós. Ninguém matou Jesus, assassinou Jesus naquela cruz. Se ele quisesse ter fugido da cruz, ele tinha poder. Quando foram prendê-lo ali no jardim do Getsêmani, o apóstolo Pedro, ele tirou uma espada e cortou até mesmo a orelha de um soldado. Tudo isso para defender Jesus, para livrá-lo daquela cruz. Mas Jesus, ele se dirige a Pedro e diz: Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai e ele enviaria mais de 12 legiões de anjos para me defender. O apóstolo Pedro não estava entendendo que se Jesus não morresse naquela cruz e não ressuscitasse, ele não tinha salvação. Eu não tinha salvação e nem você também teria
a salvação. Então Jesus disse bem claro: se eu quiser, eu peço ao meu Pai e Ele envia para mim 12 legiões de anjos. Agora você faça uma ideia. Se um anjo só seria capaz de matar toda a população terrena, imagine 12 legiões de anjos. Então Jesus veio para dar a sua vida e deu a sua vida por amor à minha alma. Jesus deu a sua vida por amor à sua alma. Nem os apóstolos de Jesus, nem os discípulos compreendiam o seu sofrimento e morte de cruz. Está registrado lá no livro de Isaías, capítulo 53. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Levou sobre si os nossos pecados e cravou lá na cruz do Calvário. Por isso que a salvação é pela fé. É claro que quando nós somos salvos, nós queremos imitar o nosso mestre. Não é por força nem por violência, mas por amor, por prazer. Depois que Jesus passou pela cruz, ressuscitou no terceiro dia, então eles compreenderam o plano de salvação, porque Jesus permitiu que os seus entendimentos se abrissem. Quando Jesus pega uma vasilha com água e começa ali a lavar os pés dos apóstolos, eles ficaram admirados, porque esse serviço era de escravo, era de servo. Até que Pedro disse: os meus pés o Senhor não vai lavar. Mas ele disse: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Jesus disse para Pedro, estava dando um exemplo, não para Pedro, mas para todos que estavam ali, que todos nós devemos servir. Nós viemos para ser servo. Dentro de uma igreja, todos nós estamos ali para servir o nosso irmão, para servir as pessoas que estão do nosso lado. Servir a Deus é você amar o teu próximo. Servir a Deus é você abraçar o teu próximo. Quando nós estamos dentro da igreja, é uma oportunidade que Deus nos dá. Cada pessoa que entra pelaquela porta, você tem a oportunidade de ser servo, de levantar-se da sua cadeira, do seu banco, ir lá e dar um abraço naquela pessoa, dizer para ele bem-vindo e dizer àquela pessoa o quanto ela é especial, preciosa e amada por nós e por Deus. Então, se eu não vivo para servir, também não sirvo para viver. Então, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, disseram a Jesus: Mestre, conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E os 10 apóstolos, ouvindo isto, ficaram indignados. Mas Jesus, chamando Tiago e João, disse-lhes: se quiser ser grande, tem que ser servo. Se humilha, ama o teu irmão, ama o teu próximo. Não queira se vingar daquela pessoa que está te perseguindo, ore por ela. É isso que Jesus estava dizendo. Servir a Deus é ser servo. Maria, quando recebeu a notícia que seria mãe de Jesus, ela se expressou dizendo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui o servo do Senhor. Será que Deus pode olhar para mim e para você e Ele nos vê como servo dele? Então o servo, ainda que ferido e machucado, ele precisa ser o exemplo de superação. Nós estamos ali para servir em qualquer lugar. Lá na empresa, o patrão tem que ser servo. Lá na empresa, o empregado também tem que ser servo. Ah, mas eu sou um homem milionário de muitas posses materiais. Seja servo. Ah, mas eu sou muito famoso. Seja servo. Não tem outro meio de você ser exaltado na mão de Deus, a não ser aquele que é servo, aquele que serve, aquele que nasceu para servir. Jesus, o mestre por excelência, o Emanuel, Deus conosco, veio do céu e deu o exemplo que todos nós devemos servir. O servo, ainda que esteja ferido e machucado, ele precisa ser o exemplo de superação.
Qual é o exemplo que você tem dado dentro da casa de Deus como servo? Qual é o exemplo que você tem dado lá na faculdade como servo de Deus e como servo das pessoas que estão ao teu redor? Dentro da sala de aula, você tem sido servo? Aonde quer que você esteja, precisamos ser servo. Nós estamos na terra para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. E tem mais uma. Nós devemos servir a Deus não por medo de ir para o inferno, mas pelo prazer de honrá-lo. A gente não serve a Deus por obrigação, a gente serve por prazer, por alegria. Saber que o nosso Deus, Ele veio do céu e veio para servir. E deu a sua vida para que nós fôssemos salvos através dele. Que exemplo lindo e maravilhoso! Nós devemos continuar fazendo o mesmo, servindo o nosso próximo. Então nunca sirva a Deus por medo de ir para o inferno. Sirva a Deus pelo prazer, pela alegria de ser chamado filho, de ter o teu nome escrito no céu, no livro da vida, de saber que você recebeu o perdão, recebeu a vida eterna através de Jesus. O servo, ele sofre a afronta sem se defender, e Deus o exalta. Deus é o teu defensor. Deus é que peleja por você. É Ele que guerreia por você. Quando Jesus disse, quando alguém humilhar você, quando alguém te maltratar, ore por eles. Porque aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Então, não sejamos arrogantes, mas sejamos humildes na presença de Deus. Deus tem grandes bênçãos para dar para mim e para você. Faça como Jesus fez. Lave o pé dos seus irmãos. Cuide do seu irmão. Aonde você estiver, seja dentro da igreja, seja na empresa, seja na faculdade, seja na rua, aonde você estiver, sempre há uma oportunidade de você demonstrar que você é servo. Sempre haverá uma oportunidade de você mostrar que você é serva. Sorria para o teu irmão, abrace ele. Jesus disse, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Então Jesus, ele deu o exemplo, porque mesmo pregado na cruz, mesmo ali com todo aquele sofrimento, ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então sirva a Deus com alegria. Aceite Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. E siga os seus passos. Faça como ele fez. Lave os pés dos seus irmãos. Seja humilde. Faça como Maria fez, dizendo, eis aqui a escrava do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Que Deus possa te abençoar e fazer com que eu e você entendamos que nós estamos na terra para servir. Então sirva com alegria, sirva com prazer, honre a Deus, não por medo de ir para o inferno, mas pelo prazer de honrar a Deus, de glorificar o nome de Deus, de exaltar o nome de Deus. E Deus vai exaltar você. Deus vai realizar os desejos do seu coração se você for servo. Se você se humilhar, Deus vai te exaltar. Deus tem bênção para você. Deus tem milagre para a sua vida. Mas tem que ser servo. Tem que servir. Jesus, ele deu o exemplo, dizendo, eu vim para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então eu e você, nós temos a salvação, temos a vida eterna, não porque nós merecemos, mas porque Jesus teve misericórdia da nossa vida. E você entendeu o plano de salvação?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.